E a saudade é grande, mais uma hora ela acaba, pessoal. É isso aí, estamos de volta, Roda Flâmula de volta com mais análises. Passamos um bom tempo aí, um bom período distante, algumas semanas sem a gente poder se falar. Então até vou prestar um esclarecimento aqui, passei por alguns problemas nos últimos meses, né? Nas últimas semanas, quase um pouco mais de um mês. Tive alguns problemas de voz também, então não consegui de fato continuar com os conteúdos do canal. Mas estamos de volta com uma agenda extensa, com uma pauta longa pra gente percorrer. Então, sem mais delongas, se você é bom observador, lê os comentários dos outros vídeos, ou se você também é uma dessas pessoas que comentou, você sabe que a gente ia falar de um de dois assuntos hoje. Ou camisa do Botafogo, ou camisa do Vasco. E como você já viu na thumbnail, o vídeo de hoje é um vídeo da camisa do Vasco. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E se você ainda não conhece o Roda Flâmula, meu nome é Guilherme, aqui a gente fala sobre design esportivo e te entrega a análise mais completa da camisa do seu time e do coração. Então, pessoal, hoje vamos falar de uma camisa muito especial. É curioso como, inclusive, camisas do Vasco e do Botafogo costumam, né? Acho que Vasco, Botafogo, São Paulo costumam ter uma projeção e uma busca, uma procura pela torcida muito, muito intensa. Demonstra muito apaixonamento dos torcedores desses clubes. Então, assim, hoje o assunto é especial. Já comentei em um outro vídeo também de uma camisa do Vasco, de algumas pautas diferentes que alguns clubes trazem à tona quando fazem as suas camisas, mas a gente tem um apreço muito grande por projetos, por designs que fazem parcerias, marcas de clube e patrocinadoras que se dobram perante a causas nobres. Então o vídeo de hoje vai ser especial nesse sentido. Vamos voltar com estilo, vamos voltar com tudo e vamos ver o material promocional dessa nova camisa do Vasco. YouTube já aqui no pente, vamos falar rapidinho de como foi veiculado pela Vasco TV esse lançamento da camisa do Vasco. Vamos ver. Quem sua camisa como pode, pra fazer o que gosta quando der tempo. Quem quer fazer o que ama, mesmo sabendo que o seu suor não será respeitado. Quem tem coragem pra lutar contra preconceitos todos os dias, por dias melhores que podem nunca chegar. Quem luta contra os ricos e poderosos pra erguer sonhos gigantes e realmente valiosos. Quem leva e lava a alma de milhões há mais de 100 anos, nascendo do povo para se tornar o seu legítimo representante. Nós somos a resposta histórica. A conquista histórica é para todos. Muito bem, o vídeo acaba com uma mensagem forte, com um mote forte de campanha: história se escreve com suor. Vamos explorar esse contexto porque é interessante. Eu vou passar aqui em alguns momentos do vídeo que a gente precisa só dar uma comentada muito rápida e a gente parte para a camisa, tá? E algumas mídias e material promocional. Primeiro de tudo, os primeiros takes do vídeo que remetem muito ao passado, a bola antiga, todas essas imagens um pouco mais lavadas, parecem sépia, trazem uma ideia pra gente de antiguidade, né? A gente tem depois um amontoado de palavras que, vejam só, com o levantar aqui da taça, um amontoado de palavras riscadas. Geralmente palavras que a gente vê aqui que são associadas ao preconceito racial. Então, já dá um indício de para onde a gente vai com esse material promocional. E lá na frente, a gente vê uma coisa interessante. Além das palavras de resistência, tal e etc., a gente vê essa imagem das mãos unidas. A gente vê a resposta histórica, a carta, né, de 1924, então vamos falar sobre isso, e as mãos unidas, e são mãos diversas. Tem, pelo que dá a entender, a gente vê aí mãos de jogadores e torcedores e ao mesmo tempo pessoas de todas as etnias que dão essa ideia de comunidade diversa e miscigenada, que é interessante e puxa um pouco do conceito que essa camisa quer trazer, tá? Lá no fim, quero puxar a atenção só, de novo, pro mote. A gente viu os jogadores e tal, mas o mote da campanha, as palavras-chave da campanha, história se escreve com suor, fazem muito sentido. Eu elogiei muito o Botafogo aqui nas últimas concepções de design, que tinham pictogramas interessantes, forjado no fogo, etc. Mas a história se escreve com suor, na minha opinião, está quase no mesmo nível, né, daquelas do Botafogo, senão está um pouco melhor. Primeiro de tudo, a gente vê o história se escreve com suor na seguinte conotação, que a história se escreve com esforço, que custa caro escrever história.
né? E escrever história por si só já é uma coisa difícil de fazer. Com suor, significa que custa muito caro e até uma maneira física de você dizer que custa caro, né? E nesse aspecto, ele acaba associando muito ao suor do futebol em si. Então, que maneira a camisa, a capa, o Vasco, enfim, honestamente eu não sei dizer de quem que é a propriedade do design, mas de que maneira então a camisa e o design, a concepção dessa coleção trouxe esse suor, a gente vai ver, mas é uma coisa surreal o que foi feito para fazer o link com esse mote aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto. Em segundo ponto, dando uma olhada rápida aqui nas mídias do Vasco, né? A gente entendendo um pouquinho como que essa campanha toda se espalhou pelas mídias sociais, o que é importante para não ficar só no YouTube. Parece que dá uma nova roupagem aqui para o clube, né? Porque assim, eu estou mostrando aqui os vídeos para vocês, mas o torcedor amplo, o torcedor médio, que não assiste o YouTube, que não vê mídias sociais, precisa de alguma maneira se conectar com essa campanha e se impactar com essa campanha. Então o que o Vasco precisa fazer? Trazer, e fez, né? Trazer esse conceito da camisa nova para dentro das mídias de comunicação de jogo. Vejam só, hoje tem Vasco, que é a comunicação padrão do dia de jogo, do match day do Vasco, a gente já vê com uma moldura mais dourada, para aquele tom de areia, daquele tom sépia que dá uma ideia de antiguidade. Então, nota 10, legal a gente vê isso incorporado aqui. A mesma coisa quando a gente vê já o desenho, né, o rabisquinho aqui do uniforme novo, também no anúncio do dia de Vasco, mostrando, dando a entender que a gente vai ver o Vasco jogando com o novo uniforme, né? Então isso vai precisar ser passado e ser trabalhado. Olha como isso volta a aparecer. É interessante, isso já demonstra um pouco de maturidade de administração de mídia, né, de gestão digital, para colocar e veicular esse tipo de material para todos os tipos e públicos possíveis, tá? Então essa parte é muito interessante, nota 10 para o Vasco nesse aspecto. Vamos falar um pouquinho da camisa. Primeiro de tudo, que a gente viu lá no material promocional, viu também agora nas mídias e agora vai ver meio que materializado na camisa, é o tom branco e bege. A gente chama às vezes um tom de areia, que faz muito sentido, porque está muito, muito associado a dois aspectos principais. Então vamos lá. Branco é a tradição. Ponto final. Branco é a cor da tradição, falo que eu sou suspeito aqui para dizer a esse respeito, mas branco é a cor da tradição, é a cor mais tradicional que existe, né? E a gente está olhando o branco em composição com esse areia, com esse bege, que dá uma ideia de antiguidade. Tudo que a gente vê é muito associado a isso, tá? Então todo tipo de pergaminho, todo tipo de papel sujo e antigo, todo tipo de fotografia com baixa incidência de cores, que dá aquele tom de sépia para nós, automaticamente já está gravado no nosso inconsciente como algo antigo. Então, materiais que usam cores muito voltadas para o bege, para esse amarrom, quase um alaranjado, ou areia nesse caso, vão acabar remetendo à antiguidade, e isso é inconsciente para nós, não tem o que você fazer. Ok? É inconsciente, beleza? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. A camisa já se mostra como uma camisa voltada para o passado, tá? Vamos olhar em termos de design aqui o que a gente pode abstrair dessa camisa. Primeiro de tudo, formato raglan aqui dá pra gente essa ideia de valorização do ombro. Sempre falo isso, é interessante e dá uma valorizada aqui na forma do jogador, né? A gola, uma das golas mais especiais na minha opinião, essa gola mandarim, uma gola que lembra muito aquela gola da seleção brasileira de 2006, sabe? Aquela gola que tem uma elevação aqui, como se fosse uma gola polo, que ainda por cima, nesse caso, não tem botão, né? A ausência de um botão, por incrível que pareça, aumenta um pouco o tom de elegância e acessa um pouco mais daquele estilo mais básico, mais simples, que hoje minimalismo tem muito apreço, faz muito sucesso. Todos os outros elementos gráficos adicionais que estão na camisa fazem o possível para se mesclar com ela e sair de cena para que a gente possa ver um grande ícone na camisa, na minha opinião, um dos grandes acertos dessa camisa, que é o distintivo, né? Que é a cruz de malta aqui no peito esquerdo, no meio da faixa transversal tradicionalíssima do Vasco, que nesse caso é branco sobre branco. Uma das coisas mais bonitas que eu consigo ver numa camisa de futebol é uma sobreposição dessa, branco sobre branco. Como se fosse um off-white nesse caso, né? O branco ele não tá lá em todo o seu... em todo aquele tradicional branco, né?
mas a gente vê o escudo, né, o ícone da Cruz de Malta saltando da camisa em um vermelho vibrante que destoa do restante. Então isso é muito bom e eu acho muito legal que a capa também tenha assumido o papel do background, porque a gente tinha duas possibilidades aqui. Ou a capa e o patrocinador ficavam em preto ou vermelho, desculpa, em preto ou em um laranja mais forte, como o patrocinador até está aqui no laranja um pouco mais forte nessa representação aqui, ou eles assumiam um pano de fundo e eles ficavam como está aqui o logo da capa no mesmo tom da parte do ombro aqui do corte raglan. Então isso ficou muito legal, não deixa de maneira nenhuma o valor que a capa tem aí, muito pelo contrário, é nobre na minha opinião eles darem esse passo para trás para destacar a logomarca principal da camisa, que é o distintivo sem sombra de dúvidas. Olhando um pouco mais aqui numa foto tirada com os jogadores, olha como fica bacana a mescla dos diferentes tons de pele junto com essa camisa com um pouco mais, com umas cores um pouquinho mais vibrantes do que aquela que a gente viu nessa foto. Essa foto com uma iluminação fica muito apagada, olha como um pouquinho mais de trabalho e as fotos melhor montadas dão um pouco mais de vida para essa camisa, né? Existe algo que a gente consegue ver aqui, eu não falei disso até agora porque é importante e vou só atrasar um pouquinho para a gente falar de um outro assunto legal. Aqui nos punhos a gente tem essa inscrição em branco e na verdade bege sobre branco, meio que fazendo o mesmo uso da cor da camisa, que pode estar difícil de ler aqui por causa da resolução, mas lê-se 1924 a 2024. Essa camisa, como a gente viu lá, né, no material promocional, leva o mote de além da história se escreve com suor, mas também os 100 anos da resposta histórica. Então vamos lá, o que foi a resposta histórica? Separei uma coluna aqui do GE só para explicar sobre isso, não vou ficar elucubrando muito, só para a gente dar uma olhada rápida. Estamos falando aqui de um período em que existia um preconceito muito grande e essa Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que seria então uma associação importante de participação de campeonatos e partidas, e inclusive tem um histórico aí do esporte do remo, né? Porque o remo é muito associado à origem dos clubes cariocas. Nesse caso, a gente tem uma associação forte do remo, não vou entrar nisso, tá? Mas a resposta histórica em si denota a carta feita pelo então presidente do Vasco para mostrar, para oficializar que o clube não participaria, então não faria parte da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que estava exigindo a não participação de atletas, como dizem aí, de cor na própria carta antigamente, né? Que nem se fala mais isso, mas de atletas negros, por assim dizer. Não só negros, mas até atletas pobres também. Então existia esse preconceito. E um dos atos de maior bravura que a gente pode ver no esporte é um boicote nesse nível, um boicote honesto de um clube que tem consciência das suas raízes, que tem consciência da sua associação com o povo fluminense e que de alguma maneira, do povo do Rio de Janeiro, né, antes que me entendam mal aqui, mas que de alguma maneira se vê identificado no povo e se vê como ícone de identificação no povo. Então isso é interessante, é reconhecido como um dos atos de maior bravura, porque isso tem um ônus muito grande para o clube. O clube que faz isso abre mão de certa forma, do seu sucesso esportivo para ter prestígio social. Sucesso esportivo dá dinheiro, prestígio social não dá dinheiro. Pode até dar, mas é muito no longo prazo. Então, são escolhas acertadas que demonstram a honra do clube, que demonstram a honestidade do clube e a idoneidade essa valorização da sociedade, principalmente no longo prazo, tá? Então é isso que é a resposta histórica e é a isso que se associa toda essa concepção de design do Vasco. Então o que a gente falou até agora e como que tudo isso se conecta na camisa e com aquele mote? A resposta histórica, as letras e palavras da carta do então presidente do Vasco em 1924 está escrita fisicamente na camisa. Essa é a parte mais legal de todas. É a cereja do bolo da camisa que faz com que ela deixe de ser uma camisa normal, uma camisa boa, nota alta, para uma camisa excepcional, com uma conexão histórica muito, muito enraizada, muito, muito grande. Não somente a gente tem as letras, as palavras da carta
escritas aqui na camisa, exceto na faixa transversal, né, que ajuda ela a se destacar. Mas a gente vê essas letras, as palavras escritas na camisa, principalmente quando ela está molhada. Então, a marca d'água, assim dita, né, a cor sobre cor, a mesma cor sobre a cor, ela tem um efeito ainda mais intenso, principalmente quando a gente vê ela molhada. Beleza, pode chover, você pode molhar a camisa da maneira que for, mas qual que é a maneira mais comum de uma camisa ficar molhada, uma camisa de futebol ficar molhada durante uma partida? É com suor, é com o suor dos jogadores. Então, uma camisa que traz o suor do jogador como insumo necessário para fazer a camisa estar 100% completa, na minha opinião, na minha concepção, isso tem um valor, isso tem uma joia de design aí com muito significado, com uma raiz, com uma semente lá dentro muito, muito forte, que não somente a história do Vasco é escrita fisicamente com suor, agora com essa camisa, mas ela cobra dos jogadores, ela cobra de quem usa essa camisa suor para que ela mostre todo o seu valor. Então olha que profundo esse contexto. É preciso que o jogador sue. Tá entendendo? É preciso que o jogador transpire para que essa camisa tenha o efeito desejado. Então isso, filosoficamente falando, tem um sentido, é carregado de um valor muito, muito grande. E esse é o principal atributo dessa nova camisa. Uma camisa, assim, muito, 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 muito bonita, tá? Que realmente foge dos padrões normais do que a gente está acostumado numa camisa de futebol. Procurem camisa de futebol, Europa, por aí. Dificilmente vocês vão encontrar algo com esse grau de sofisticação. Precisamos valorizar trabalhos como esse, ainda que no futebol brasileiro a gente faz um trabalho sensacional com camisas, tá? Não vou mudar minha opinião a esse respeito. Vamos então dar uma rápida passada aqui nas camisas do Vasco, principalmente porque a gente tem algumas associações a serem feitas, tá? Então essa camisa 3 do Vasco, dessa coleção, ela vem em contrapartida, ela vem em contraposição da nossa camisa 3 do ano anterior, que era a camisa preta, né? Dedicada aos camisas negras, né? Que também tem uma conotação racial muito enraizada, muito forte. Se você não viu o vídeo dos camisas negras, veja aqui em cima, eu vou deixar no card aqui para vocês observarem, para vocês conferirem lá. A gente tinha uma associação do dourado sobre preto no ano passado, que era muito interessante. Agora se mantém como uma quarta camisa e dá espaço para essa terceira camisa nesse tom de areia, nesse tom de sépia. A gente tinha visto, nem vou considerar essa terceira de 22, camisa linda por sinal, mas não tem a mesma conotação. A gente tinha visto, acho que a última camisa que levava um pouco desse tom bege, era essa camisa de 2013, uma camisa da Penalty ainda, e que tinha, olha só que curioso, né? Tinha o mapa do Brasil antigo nessa pegada cartográfica, como se fosse realmente um mapa. Também antiguidade, também apelando, né, a esses inscritos, esses manuscritos, nesse caso mapas, que quando a gente tem na nossa memória, no nosso inconsciente, a ideia de antiguidade, a gente pensa nesse papel sujo, nesse papel antigo, nesse papel amarelado, né? Então, isso que traz uma das principais características para camisas desse tipo, e por isso a gente associa tanto essa cor, o bege, o areia, à antiguidade, e por isso que uma camisa como essa, uma camisa nova, a gente naturalmente começa a ver ela como algo muito remetendo ao passado. Então, nota 10 para o Vasco, um trabalho muito bacana, um trabalho muito interessante. Acho que existe muito para muitos clubes brasileiros e fora do Brasil a aprenderem com esse tipo de criação, com esse tipo de concepção, porque é para isso que no final do dia o design é feito. E se você gostou do vídeo, não deixe de deixar aqui embaixo o seu comentário. Eu preciso saber qual que é a camisa que você quer ver analisada aqui nos próximos vídeos, tá? A gente sempre prioriza camisas que são pedidas aqui pelos nossos seguidores. Então, se você deixa o seu comentário aqui, a gente fura a fila. Simples assim, regra do canal, fura a fila. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o comentário aqui embaixo, deixe o seu gostei, compartilhe com um amigo. E por esse vídeo é isso. Um abraço e até a próxima.